Olá pessoal, sou o Thiago Francisco e eu continuo a minha maratona de vídeos sobre o programa de gerenciamento de riscos. Esse é o vídeo número 12, é um vídeo totalmente gratuito que eu estou disponibilizando, ou melhor, na verdade são 55 vídeos totalmente gratuito que eu estou disponibilizando no meu canal no YouTube. E nesse vídeo número 12, eu vou falar sobre uma questão que ela é muito importante dentro do programa de gerenciamento de riscos. E lembrando novamente, como eu falei no vídeo anterior, toda vez que você ler na norma a palavra deve, isso quer dizer que é um item obrigatório, ele não é um item opcional. Então você vai precisar obrigatoriamente atender esse item, ou digamos assim, esse requisito da norma regulamentadora NR1. E a norma regulamentadora NR1, ela menciona que a organização deve adotar mecanismos para consultar os trabalhadores quanto à percepção dos riscos ocupacionais. E aí, a própria norma regulamentadora NR1, ela fala que você pode utilizar a comissão interna de prevenção de acidentes. Quando a norma fala que pode utilizar a CIPA, quer dizer que é opcional, não é obrigatório, como quando ela diz que a organização deve adotar mecanismos para consultar os trabalhadores. Então é muito importante a gente entender o que é opcional na norma e o que é obrigatório. E aí, quando fala em mecanismos para consultar os trabalhadores, aí tem uma grande sacada para você que é um profissional da área de saúde e segurança do trabalho. Que sacada que é essa? Ela parece muito óbvia, mas muitos profissionais acabam errando na hora de consultar os trabalhadores. Por exemplo, se você chegar num ambiente de trabalho e perguntar para o trabalhador quais riscos ergonômicos ele está exposto, muitas das vezes o trabalhador nem vai saber o que é ergonomia, muito menos o que é um risco ergonômico. Então você vai ter que mudar a sua linguagem, porque o mais importante é você extrair o máximo de informação do trabalhador para que você coloque no seu programa de gerenciamento de riscos. Um outro exemplo, se você perguntar para o trabalhador se ele está exposto a algum risco físico, de repente ele vai confundir risco físico com risco de acidente, ou então muitas das vezes o trabalhador nem sabe o que é um risco físico, um risco químico, ou então um risco biológico. Então tem algumas sacadas aí para você identificar o máximo de risco. E como que você faz isso? Consultando os trabalhadores. Por isso que a norma regulamentadora NR1, ela determina que você adote mecanismo para consultar os trabalhadores quanto à percepção dos riscos. E aí tem algumas técnicas que você pode utilizar. Por exemplo, você pode chegar no ambiente de trabalho e perguntar para o trabalhador se já aconteceu algum acidente naquele ambiente de trabalho, se ele lembra de alguém ter já machucado ou ter ocorrido alguma lesão. Um outro item também que você pode perguntar para ele para identificar risco ergonômico, se ele sente algum tipo de dor, algum tipo de desconforto, se tem muito barulho na empresa, se ele trabalha com alguma substância química, se aquela substância tem cheiro ou se ela não tem. Ou seja, você precisa aprender a falar a linguagem do trabalhador. E numa mesma empresa, essa linguagem ela pode diferenciar muito, porque, como vocês sabem, todas as empresas elas têm, de maneira resumida, 3 níveis. Você tem um nível operacional, que de repente o tipo de linguagem que você vai utilizar é uma linguagem mais simples. Você tem um nível tático, que é um nível gerencial, de repente você vai ter que usar uma linguagem mais técnica. E tem também o nível estratégico, né? Que é um nível que cuida da gestão da empresa, os diretores. E aí a linguagem ela tem que ser mais objetiva. Mas em todos os níveis você tem que entender que você precisa adotar mecanismos para consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos. E se você não utilizar a linguagem adequada para cada nível, para cada tipo de empresa, por que para cada tipo de empresa?
É muito diferente a linguagem de uma empresa do segmento rural, das atividades agro-silvopastoris, para uma linguagem da indústria. Ou seja, se você não conseguir falar na mesma linguagem, o prejuízo vai ser muito grande, porque você não vai conseguir consultar os trabalhadores quanto à percepção, exatamente a percepção dos riscos que cada trabalhador tem de acordo com as suas atividades e o seu ambiente de trabalho. Então a sacada desse vídeo foi essa. Se você gostou, entre para o meu canal, é só você clicar no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo aí, se inscreva, ative o sininho de notificações, já vai dando o seu like já, e se você quiser entrar para o meu grupo, que é um grupo assim que já tem quase 2.000 pessoas no Telegram, é só você clicar na descrição que aparece logo aqui abaixo desse vídeo.